Paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar com a leitura lá em João 8, versículo 31 e 32. E diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E essa verdade que o Senhor Jesus está falando aqui é a verdade bíblica, né? Da palavra do Senhor. Que nós sabemos que através dela a gente consegue seguir os teus princípios, né? A tua vontade. A gente pode ter um caráter íntegro, né? Correto, que agrada ao Senhor. E a gente pode também viver bem uns com os outros, né? Então, isso faz com que eu pense em algo. Porque muitas das vezes a gente sabe que o confronto gera uma mudança, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança de rota, né? Uma percepção realista das coisas que estão ao redor. E eu lembrei lá em Gálatas 5, quem puder ver, Gálatas 5:1, fala o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, né? Que é o jugo que muitas pessoas vivem hoje em dia, que é do engano, da ilusão, da mentira, né? Da promiscuidade, da perversidade, dos pecados, né? Do pecado que gera a morte física e a morte espiritual. Então, isso me fez pensar muito em relação a algo, né? Nós, muitas vezes, aprendemos essa verdade bíblica, né? E nós executamos, sim, em nossa vida. Pregamos e executamos, né? Vivemos a verdade. E muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas ao nosso redor que não têm vivido essa verdade. E eu queria perguntar para você, você tem sido sincero? Porque um cego não pode guiar outro cego, mas alguém que tem consciência de uma consequência ruim que vai ser gerada através de uma atitude errada, de uma escolha de um caminho errado, se essa pessoa tem essa consciência que isso está acontecendo ao seu redor e ela se calar, isso é pecado e é errado. Você sabia disso? Vamos lá em Tiago. Tiago 4, versículo 17. Fala o seguinte: Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então eu queria perguntar isso para você hoje. Você tem sido sincero? Você tem sido verdadeiro com as pessoas ao teu redor? Você tem alertado aquele que às vezes está ali próximo a você, executando algo que vai gerar frutos amargos, que vai trazer dor, sofrimento, vai trazer derrota, né? Você tem alertado essa pessoa? Eu sei que muitas das vezes a gente tem que ter a consciência de falar quando é necessário, de dar uma opinião quando for pedido, né? A gente tem que ter isso em mente. A gente não vai intrometer na vida das pessoas. A gente tem que dar opinião quando é pedido. Mas se você vê que aquela pessoa ao seu redor, ela tá expondo ali através de uma conversa, tá falando com você que tá cometendo um erro, você sabe que aquilo ali vai gerar uma dor, um sofrimento, seja para ele, para a família dele, para a carreira, para um casamento, para a vida pessoal, né? Para os seus estudos, né? Para a identificação do caráter dessa pessoa, e você sabe que aquilo ele vai prejudicar, você tem sido sincero? Porque às vezes a pessoa pede uma opinião e você se cala também, por medo de estar falando ali a verdade que pode machucar aquela pessoa. Então é o que eu venho te falar. A verdade, ela às vezes ela é dolorosa, mas ela liberta e ela impede que as pessoas caiam num buraco que às vezes não vai ter volta, né? Não vai ter fim, né? Porque um abismo chama outro abismo. E às vezes você, com a sua sinceridade, mas com uma forma cautelosa em se expressar, né? Saber falar, né? Saber gesticular, olhar aquela pessoa com um olhar de amor e compaixão, você sabe que às vezes você pode evitar que algo grave aconteça, por mais que naquele primeiro momento que você dê a sua opinião ou mostre que aquela pessoa está seguindo um caminho de engano, ela de repente pode expressar uma reprovação do que você falou ou se afastar de você por um momento. Você pode ter certeza, se é a verdade, se é algo que é para o bem daquela pessoa, uma hora ela vai refletir a respeito, uma hora ela vai pensar que você falou para ajudar, né?
ou infelizmente às vezes vai acontecer algo ruim e ela vai lembrar que você pelo menos tentou avisar, tentou alertar, tentou tirar ela daquele caminho de erro. Então eu vou convidar você, se tem alguém ao seu redor que tem cometido, né, essa falha, ou até você mesmo, para você se consertar. Mas nesse momento eu venho te pedir para refletir a respeito de quem está ao seu redor. Você tem sido sincero? Você tem tentado levar essa pessoa a um caminho de luz, a um caminho de integridade, a um caminho que vai trazer bons frutos? Você tem feito isso? Porque como eu falei, a verdade ela liberta, né? E o confronto, ele, por mais que seja desconfortável, ele gera mudanças, né? Na vida das pessoas ao redor. Então, se você tem alguém ao redor, mais uma vez eu falo, ora ao Senhor para Deus te dar sabedoria, né? Te dar uma estratégia, a hora certa, as palavras certas, né? Para que você possa ser luz na vida dessa pessoa. Então, que Deus possa usar a sua vida aonde você estiver e que você possa ser um guia para essa pessoa, né? Um condutor para que ele venha encontrar a luz, a verdade, né? Venha ser uma pessoa que siga princípios que vão gerar uma vida de retidão, de honestidade e de retorno que vai fazer bem para ela e para quem está ao redor dela. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor fale ao teu coração e que você lembre que, às vezes, você se calar sabendo que pode ajudar também é pecado. Também pode estar prejudicando aquela pessoa. Também pode estar trazendo futuramente dor e sofrimento. Então, que você possa abrir a sua boca e falar e proclamar a verdade e ajudar aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, amém.